Olá, historiadores, boa noite a todos vocês. É com alegria e satisfação que a disciplina ASP chega a cumprir sua meta com a quarta aula. Aula esta que trataremos sobre o tema Educação para o século XXI. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço a todos vocês, dos professores que já passaram por aqui, professor Alain, primeira aula, professor Marcos na sua segunda aula e a professora Liette na terceira aula. Os três mandam um abraço a toda a turma de História, certo? Que contribuiu, que soube prestigiar o professor, realizaram diversas perguntas. A equipe ASP está muito satisfeita pelo trabalho que tem sido realizado, pela participação no fórum. Estamos ainda conectados a vocês através do fórum, terminando a aula hoje. Lembrando também que hoje, como eu apresentei no primeiro dia de aula, aquela apresentação inicial, a nossa primeira aula, na nossa primeira aula, eu apresentei que hoje, na quarta aula, teríamos um convidado do curso de História, onde iríamos focar a educação para o século XXI com o olhar de um historiador. O professor está aguardando o momento para realizar um bate-papo, onde eu estarei realizando algumas perguntas a esse professor, que irá contribuir, enriquecer, claro, o nosso conhecimento, com conhecimentos da área do ensino de História. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa aula 4, porque é pouco tempo. Hoje ainda vocês estarão a realizar a consolidação. Temos pouco tempo para realizar essa aula, que é uma aula, antes de mais nada, antes de eu correr atrás da aula, é uma aula reflexiva. Vamos utilizar os conceitos que a professora Liette, o professor Alain, o professor Marcos utilizaram, construíram com vocês, levaram a vocês estarem pensando nesses conceitos das três disciplinas que compõem a ASP, e hoje tratando um pouquinho de educação para o século XXI, buscando colocar esses conceitos que a ASP trabalhou nas três aulas iniciais e no seu material do ambiente virtual. Vamos lá? O tema da aula, já falei de antemão, é educação para o século XXI. O objetivo dessa aula é entender a educação como mecanismo indispensável à compreensão das múltiplas dimensões do mundo atual. Imagine, entender a educação como um mecanismo indispensável. Nós, professores, então, estamos com uma alta responsabilidade, né? Se a educação é um dos mecanismos indispensáveis para mas eu acredito que um dos mais importantes para essas novas gerações, para a compreensão das múltiplas dimensões desse mundo atual e futuro, esse mundo complexo que a globalização está imprimindo. Então, professores, estamos com muita responsabilidade em nossas mãos, né? Com essa nova geração, ok? Conteúdos, concepções da educação planetária, os 4 pilares da educação no século XXI. Vamos falar um pouco aqui dos 4 pilares. Por fim, a escola, uma concepção de Boaventura sobre a escola e o século XXI. Vamos lá? Vamos para a nossa aula 4. As concepções da educação planetária. Que concepções são essas, Bruno? Eu começo com uma frase de Delors que vai nos levar a perceber quais são essas propostas educacionais para essa educação do século XXI. Está se pensando uma nova educação para um novo homem no século XXI. Antes até mesmo de iniciarmos o século XXI, o mundo, os intelectuais, as grandes organizações internacionais, todas as nações, países, estavam pensando como seria essa nova educação para este novo homem ou para este novo mundo. Esse mundo que é um mundo cada vez mais complexo, que as conexões, através desse processo de comunicação,
acelera o contato entre países, nações, localidades diferentes e aceleram, claro, também a possibilidade de entrarmos em choque por causa das diferenças existentes em todo o planeta. Ou não, né? Sendo a educação, como eu já disse no início, um dos mecanismos indispensáveis, ela poderá possibilitar esse novo mundo, certo? Com um olhar diferenciado. Mas, para nós educadores, isso é um sonho, né? Um mundo cada vez mais unido. Pois a humanidade, ela tem que ter consciência de que o planeta, nós, seres humanos, somos parte deste planeta, e a humanidade, tomando consciência deste fato, ela, através da educação, claro, nós, professores, estaremos imprimindo, colocando essa situação para as novas gerações, no intuito de possibilitar uma chamada harmonia, como queria dizer Durkheim, social, ou, como queria dizer Marx, uma certa consciência social. Mas para isto, percebam, para acontecer este processo é preciso que as classes, essas que Marx muito tocou, que vocês historiadores, nós, da área de ciências sociais, gostamos de colocar, de pontuar, de discutir, tomem consciência do desfavorecimento entre ambas, ou entre uma parte que está, de uma certa forma, sempre oprimida. E essas concepções de educação, historiadores, elas vêm em vias, elas são patrocinadas, algumas delas, ou na verdade, a principal que almejou um grande encontro internacional com intelectuais para formar as bases para a educação do século XXI, eles almejaram uma visão de educação que beneficiasse, claro, que atendesse um projeto econômico, certo? Não é nada à toa, não é nada de graça. Mas nós, educadores, ok, conscientes que somos, obrigações que temos para a comunidade, porque nós nos responsabilizamos, temos a preocupação e sabemos que podemos realmente utilizar dessa proposta de cima, que é imposta de cima para baixo, no intuito realmente de dar uma consciência de classe, de dar uma consciência social, de possibilitar um diferenciamento, uma certa igualdade, buscar uma certa igualdade. É um sonho, é uma utopia, mas não podemos nos fechar para novidades, não podemos nos fechar. Então, assim, a aula de hoje, quando a gente fala a educação para o século XXI, essa nova educação não é uma forma de falar, não queremos colocar uma concepção, uma teoria, uma ideologia, uma posição utópica, certo? Só queremos chamar vocês, nós educadores, claro, como já disse Pedro Demo, em seus textos, nos seus livros, suas escritas, a responsabilidade individual do professor, na sua autoanálise, na sua autopercepção, enquanto um profissional que tem responsabilidade, certo? Por mais que sejamos meros instrumentos, meras repetições de um sistema capitalista que imprime, né, certo? Que decide as nossas ações através de um sistema educacional já organizado, mas ainda temos forças, certo? Então essa educação, uma concepção que Delors coloca em seu relatório, é da seguinte, para entender o que seria essa educação para o século XXI. Segundo Delors, a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo, isso é real, e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele. Delors já estava falando isso em 1999, dizendo, nós educadores, através da educação, através desses sistemas educacionais, através dos planos nacionais de educações existentes em todos os países, certo? O professor Eliette apresentou o nosso PNE, através dos parâmetros curriculares que tem, através da nossa consciência de classe, que ainda está deixando a desejar enquanto profissional da educação, buscaremos, certo, dar um norte
a essas novas gerações. Quem são as novas gerações? Se somos curso de licenciatura, se somos educadores, claro, os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, os filhos da nossa comunidade. Então, está próximo de nós essa nova percepção, esse novo comprometimento com o mundo, um comprometimento diferenciado. E essa educação para o século XXI, essa educação integral, elege em alguns aspectos, né, para ser chamada de uma educação integral. Um dos aspectos que a educação integral elege como importante para esse novo século é a preocupação com a consciência ecológica. Um outro seria o valor do ser humano, o respeito à diversidade religiosa, não só religiosa, racial, étnica também. E por fim, um dos mais importantes para manter os três outros, né, os três acima, o acesso à educação. Como promover, implementar uma concepção de educação integral que tenha entre seus compromissos a consciência ecológica, despertar o valor do ser humano, o respeito à diversidade religiosa e étnica, sem ter acesso à educação. Impossível, né? Então, o primeiro aspecto, você já percebe que essa questão que a gente está passando com o professor Marcos, o senhor Elete já veio colocando, que o Brasil hoje, enquanto país, está muito preocupado. Com o quê? Com colocar seus alunos dentro da escola. Os políticos brasileiros, as leis brasileiras, as ações brasileiras, certo? Cada mês vai voltada para que os alunos entrem dentro da escola. E isso, eu estou dizendo aqui, esse relatório veio, essa educação para o século XXI, vem de organizações internacionais, de fora para dentro do Brasil. Certo? Então o Brasil está se ajustando a uma política externa, internacional. Que pena, né? Que pena porque não tem uma consciência interna para fora, uma posição mais de fora para dentro está exigindo, porque o Brasil necessita se tornar um mercado econômico, certo? Que possibilite o consumo. Então há a necessidade de capacitar esses brasileiros, os brasileiros, esse mercado, e exige-se que os brasileiros eles tenham um certo nível educacional. Então, agimos, de uma certa forma, por imposições. É uma pena, mas estamos agindo, vamos agir, sempre, porque é para o nosso bem. O bem da educação, o bem das novas gerações. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que seria então, Bruno, essa consciência ecológica? A Terra não pertence ao homem. O homem pertence à Terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é meramente um de seus fios. O que quer que seja que ele faça a teia, ele está fazendo a si mesmo. Essa noção aí de consciência ecológica é colocada por um cacique chamado Cacique Seattle. É uma percepção em que o homem vai sair daquela concepção cartesiana, aquela concepção da modernidade. Você lembra, historiadores? Que concepção da modernidade, Bruno? Onde o homem, no início da modernidade, ele percebia o mundo como uma máquina, em que ele poderia intervir, mexer, substituir qualquer peça, controlar. E ele se sentia o dono desse mundo, que fazia analogia a um relógio, a uma máquina. Se sentia o dono. A nova concepção deste homem, para a nova educação, é fazer essas crianças de hoje se perceberem como uma parte desse todo. E que suas ações encandeiam outras reações ou ações, certo? No todo, que terá consequências. Então, esse cacique, numa simples frase, ele dá a essência do que seria o projeto para essa consciência ecológica, essa nova percepção de mundo. Ok? Aqui são imagens, exemplos do cotidiano de nossas crianças, certo? Utensílios que podem ser, de uma certa forma, recuperados, reciclados, mas que são, e não são, na verdade, pensados pela nossa educação em realizar uma educação ecológica, né? Aí são tempos de degradação desses objetos
materiais que produzimos na nossa sociedade demora, né, para se recompor a natureza, né? Só vou pegar uma latinha aí de cerveja, a latinha de refrigerante, ela dura 100 anos. 100 anos. Vamos lá. Então, não só a consciência ecológica, né, como também elege essa educação para o século XXI a questão do respeito às diversidades, às diferenças. Dois pontos principais na educação no mundo hoje, de divergências e diferenças, é a questão étnica e etnia e de religiosidade, e religiões, crença, raças. Aí eu coloco alguns dados para a gente pensar. Eu pergunto a vocês, existe racismo sem racistas? Hein, gente? Existe racismo sem racista? É uma pergunta. Existe racismo sem racista? Antes de pensarmos em como começarmos a implementar uma educação em que tenha um respeito à diversidade, é preciso identificar em nós, em nosso meio, em nossos livros, nas concepções ideológicas a que seguimos, certo? Tendências ou afirmações, concepções que levem, de certa forma, a uma postura, a uma ação que seja racista. Concepções essas, vocês estudaram com o professor Alain, dois conceitos básicos da antropologia. O primeiro é o etnocentrismo. Etnocentrismo é, vocês sabem, professor Alain, é a postura em que colocamos a nossa etnia no centro e dizemos que ela é superior às demais. E essa postura etnocêntrica é uma postura que está defendida em diversas concepções teóricas que estão nas entrelinhas de diversas frases, ideologias, certo? Afirmações políticas, educacionais, e não percebemos, agimos de forma inconsciente e não percebemos que estamos continuando uma postura de exclusão racial. Não inclusão, exclusão racial. Então, é preciso conhecer, é preciso despertar teoricamente, ideologicamente, certo? Ter uma noção do que se está, como se está agindo, como se está pensando, para pensar, rever as ações e refletir para ver se está tendo a postura ou não. E aí a pergunta, existe racismo sem racista? Não precisa responder não pelo Gmail. Eu vou colocar um dado aqui, uma pesquisa realizada no Brasil. Uma pesquisa mostrou, em 2003, que 87% dos brasileiros acredita que há racismo no Brasil. Curiosamente, somente 4% desses brasileiros entrevistados reconhecem-se como racista. Então, só 4% de 100% de brasileiros não existe racismo no Brasil, né? Então, vivemos num mundo de mentiras. Né? Eu não sou racista. Não existe racismo no Brasil. O primeiro passo é se identificar. O primeiro passo é identificar as concepções, as posições filosóficas que temos nas nossas ações sociais, para depois começarmos a ter um respeito à diversidade, não nos acharmos superior. Nossa etnia não é superior. A antropologia veio para mostrar isso. A cultura não é fruto da sua constituição biológica, como queria Hitler, dizendo que a raça ariana era superior às demais raças. Não é. A cultura é uma construção social. Logo, se é social, não existe superioridade. Cada costume, cada ato, cada valor, cada regra social, ela existe e está configurada dentro de um contexto social específico. Então, a sua cultura, os seus hábitos, os seus costumes, existem para a sua cultura, e ele é apenas diferente do meu. Não é superior. Então, essa concepção de diferença, de respeito à diferença, é que teremos que passar para os nossos alunos.
e antropologia, a cultura, uma concepção mais coerente do que é cultura, vai ajudar vocês, certo? A como pensar nos valores de cada sociedade, de cada cultura, nas normas, nas regras sociais, certo? A importância do casamento para uma sociedade, do casamento para outra sociedade, certo? A forma como é a educação em uma determinada sociedade para outra sociedade. Então tem toda uma explicação porquê, como surgiu. Ok? Então, mesma coisa para a questão da intolerância religiosa, né? Como pensar, né, no mundo atual complexo, globalizado, que cada vez mais se conecta, né, conversa com tantas diferenças religiosas, de crenças, certo? Então, vamos pensar nessa nova educação, como, né, vamos ver os projetos, as concepções de cada teórico que tiver alertando para como educar. Então, gente, essa nova educação, ela elegeu 4 aspectos, certo? O último é o acesso à educação, como eu tinha colocado para vocês. O acesso à educação. Mas como implementar essa educação para este novo século com essa diversidade? Vocês já estão vendo no módulo de vocês de ASP, viram lá no 4º tema, o relatório Delores e uma grande comissão internacional que foi organizada por organizações internacionais, como o Banco Internacional, o BIRD, como o FMI, certo? Organizações sociais, como a ONU, ok? E econômicas também, como as demais outras que eu falei antes, preocupadas como deveríamos agir para essa educação do século XXI. O que é que eles fizeram? Reuniram diversos intelectuais do mundo inteiro sob a coordenação de Jacques Delors e produziram um relatório. Desse relatório, eles apontaram 4 bases essenciais, 4 pilares essenciais para que essa educação ela atenda esse novo projeto de humanidade, dessa globalização econômica, dessa globalização financeira, das demais, né? Dessa globalização social, cultural que está acontecendo. E quais são esses 4 pilares que a educação deve estar preocupada para que todos os países se adequem e comecem a imprimir, a passar para as novas gerações, para elas poderem estar conectadas ao novo mundo, né? Ele falava, Jacques Delors, né, entre 93 e 96, fornece as bases da reformulação dos sistemas educacionais no novo século. Essas bases são o que chamamos de 4 pilares para a educação. O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Me permitam falar com baiano. Repare, preste bem atenção. Eu não vou tocar nesses 4 pontos educacionais de uma forma didática, educacional, mais abrangente. Porque a intenção é colocar, através de uma análise social, a função deles para a nova reformulação de um sistema educacional, enquanto sistema voltado para o social, para a nova reformulação da sociedade. A forma metodológica vocês vão ter com disciplinas posteriores como didática, certo? Então vamos lá. O primeiro, né, pilar da educação é aprender a conhecer. O ato de aprender deve ser prazeroso, para que permaneça ao longo do tempo valorizando a curiosidade, a autonomia e a atenção permanente. Presta atenção, esse ato de aprender, vocês, o público nosso, deve ter CED, o público da educação universitária hoje, ele é diversificado, não podemos dizer que ele
é só pessoas de uma faixa etária entre 20 a 25, 18 a 25 anos. Hoje não, as faixas etárias aumentaram. Tem pessoas com 60 anos cursando faculdade, certo? Com 70 anos cursando faculdade. Isso é muito importante. E esse aprender a conhecer está voltado para esse aspecto. Por quê? Porque a nossa juventude, hoje, que será a nossa... Ou, na verdade, a nossa juventude hoje... Desconcentrei um pouquinho aqui, gente, é porque eu estou meio gripado, certo? E a minha voz está um pouco rouca, vou retornar ao assunto. A nossa juventude hoje, ou, na verdade, a educação hoje, ela deve estar voltada, através desse aprender a conhecer, da seguinte forma: o educando, ele não deve ser preparado unicamente, exclusivamente, para ter aquele conhecimento, até o conhecimento universitário, do ensino fundamental, do ensino de educação infantil, até o ensino universitário. Esse ato de aprender deve ser passado para as novas gerações da seguinte forma: que ele esteja sempre alerta no aluno, ou no ser humano, no indivíduo, com o intuito de quê? De que ele esteja preparado a qualquer reformulação da sociedade quando ele tiver 50, 40, 70, 80 anos. Porque aí ele vai estar sempre aprendendo, sempre aceitando as transformações econômicas, sociais, certo? Que ocorrer na sociedade. Porque aí não haverá um choque com as novas tecnologias que surgem, como a internet, buliam muita gente, né? A internet incomoda muita gente ainda. A gente pensa que não. Já tem 15 anos que a internet está aí, fortalecida, mas buliam ainda embole com muita gente. Informática, computador, mexe com muita gente. É um exemplo notório que o aprender a conhecer, ele tem que estar implantado nas pessoas. Chega meu pai, meu avô, meu tio, não me venha com essas novas tecnologias. Então esse aprender a conhecer tem que estar prazeroso no indivíduo. Apareceu uma novidade, ele quer estar, certo? A nova geração como também. O outro seria, vamos adiantar que o professor convidado está aqui próximo, seria o aprender a fazer. Esse aprender a fazer é desenvolver a capacidade de enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, aberto à reelaboração conceitual e às trocas de valores necessários ao trabalho coletivo. Já vem, parece que está seguindo cadeias, né? Um do outro, já vem do outro, né? Esse aprender a fazer, ele já vem também conectado com aprender a conhecer, enfrentar novas situações, certo? Hoje a educação, hoje a economia, o mercado de trabalho, a cada momento tem conhecimento obsoleto, que está ultrapassado. Então, o que é que fazer? O que é que o profissional deve fazer? Sempre se capacitando, sempre aberto às novas reformulações conceituais. E como ele pode melhorar o seu empenho, trabalhando em equipe também, certo? Trabalhando em equipe, aberto a trocas. Ninguém é uma ilha, ninguém está fechado, não tem como crescer sem estar aberto às operações e sem estar propício a realizar um trabalho em equipe. Já o terceiro pilar seria o aprender a conviver, um dos mais importantes para conviver em sociedade. É necessário aprender a viver com os outros, a compreender e desenvolver a percepção de interdependência, administrar conflitos, participar de projetos comuns. Esse aprender a conviver é um dos mais importantes, que é onde está, aonde mora um dos principais aspectos, que é o respeito à diversidade, o respeito a crenças diferentes, a etnias diferentes. Então, esse aprender a conviver, ele, claro, temos que aprender a conviver. No mundo globalizado, não podemos mais perguntar quem foi que produziu o pão, quem foi que produziu aquela latinha, aquele brinquedo, se foi um judeu, se foi um branco, se foi um amarelo, se foi um verde, um azul, não importa. Que ideologia ele tinha, se ele era liberal, de esquerda, ou se ele era direita, se ele era esquerda, não importa, certo? Então esse aprender a conviver, ele vai proporcionar à nova geração essa questão, aprender a conviver e a viver junto. E por fim, aprender a ser, o que eu acho mais importante desses 4 pilares da educação. É importante desenvolver a sensibilidade, a responsabilidade pessoal, o pensamento autônomo e crítico, a criatividade, a imaginação. Certo? Aprender a ser, considero um dos mais importantes desses 4 pilares da educação, porque aprender a ser ser humano.
Gente, o nosso convidado chegou. Eu vou aqui colocar uma concepção de Boaventura Souza Santos, antes de apresentar o professor a vocês, de como deverá ser a educação ou a escola para esse novo século XXI. Boaventura diz, percebam que ele está totalmente conectado às quatro pilares da educação. Estamos vivendo numa sociedade intensiva de conhecimento e a escola tem de dar conta da aprendizagem daqueles que a frequentam. Ele continua. Transformar a sala de aula em local de trabalho conjunto não é uma empreitada desafiadora, porque significa, desde logo, não privilegiar o professor, mas o aluno. A nova geração não tem como tarefa histórica apenas fazer o que a anterior fez, mas superá-la, seja porque tem o direito à individualidade, seja porque a história, por definição, pode ser sempre aperfeiçoada. Por fim, ele fala, uma educação em dimensão planetária, elegem-se alguns aspectos como se fossem janelas de amplo cenário. Cultura de paz, meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e compreensão internacional. Boaventura, 2002. Pronto, o professor César já entrou em sala, está aqui com a gente na nossa sala. Professor César Mustafa, professor de vocês da disciplina Contemporânea 1 e Metodologia do Ensino de História. Olha que perfeição. E, claro, professor do curso de História, professor de uma disciplina específica de História. Professor César Mustafa, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Agradeço a sua participação. O senhor aceitou o convite de participar com seus alunos do Circuito 7. Muito prazer, professor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? É muito gratificante participar dessa disciplina e de uma discussão tão rica como a discussão do papel da educação no século XXI. Que presente o senhor vai dar para eles com a metodologia de história? Professor, eu elaborei algumas perguntas para estarmos dando o desenvolvimento do nosso bate-papo aqui. São perguntas que serão dos alunos para o senhor. Tá certo. A primeira pergunta é, qual é o papel da educação, professor César, para este novo século, para o século XXI? Eu sei que é uma pergunta muito ampla. É realmente uma pergunta ampla. Mas, assim, eu acho que, inclusive, você já respondeu, com esse trabalho que você vinha desenvolvendo aqui, essas perguntas já foram até respondidas. Né? Mas agora vamos ter um olhar de historiador. Vamos ter um olhar diferente. Né? Eu acho que o papel principal dessa educação do século XXI é fazer com que o próprio educando consiga gerir o seu conhecimento. Ele seja o gestor do seu conhecimento. Ele possa, ele mesmo, gerir o que ele vai aprender, estabelecer as prioridades, né? A autonomia, né? Na forma de aprender. Então, isso é uma das partes importantes. Né? E utilizar esse conhecimento para o benefício de todos e para o benefício dele próprio. Né? Então, esse é um ponto muito bom. Essa educação também, ela tem um ponto que é essencial. A educação do século XXI, ela tem que ser democrática. Até então, nós temos um histórico, uma história de uma educação voltada para as elites. Verdade, né? professor. Não só voltada no sentido de ter o espaço da elite, mas como sendo uma educação das elites. Até mesmo quando era para os menos favorecidos. Em nome dessa reflexão final aí que o senhor está, sem querer cortar o seu pensamento, que eu respondo até uma pergunta de Jequié. Chegou aqui, através do tutor Cícero, a aluna Fernandes Barbosa. Eles estão perguntando se os políticos querem que os alunos estejam na escola, o analfabetismo é culpa de quem? Quais são os políticos? Olha, eu acredito que os políticos, claro, eles querem que os alunos estejam na escola, mas querendo cumprir uma quantidade, uma meta, certo, de alunos necessários para ter garantido o investimento internacional. Vamos aprovar quantos? Vamos aprovar quantos. A preocupação na qualidade é o que o professor falou, né? Sempre foi da elite, para os filhos da elite, certo? Mas é uma educação de qualidade pública, matriculado, não sabe que matricula à vontade.
Vamos matricular, colocar todo mundo na sala. Agora a qualidade. E, na verdade, Bruno, essa colocação é uma colocação muito crítica de uma pessoa inteligente. Quem é? Barbosa Fernandes, lá de Jequié. O pessoal de Jequié sempre com participações muito incisivas, muito críticas, né? E você percebe o seguinte, que, em verdade, a educação é oferecida a todos, mas ela não é oferecida de uma forma de qualidade, porque essa educação que a gente tem aí, essa educação para passar de ano ou para aprovar quantidades, ela é uma educação que alimenta um sistema que já está estabelecido e que se quer manter, né? Claro, com certeza. Um sistema de ensino, de uma certa forma, de uma estrutura que já é antiga, né, professor? Colega de história não pode deixar o que o professor Marcos já colocava na sua aula 2, no sistema educacional, a questão ideológica que já vinha empregando na estrutura do sistema educacional brasileiro, de exploração, de elite, de uma escola pública falha, mal olhada, mal planejada, certo? Perceba uma coisa, ele está falando de analfabetismo. No início do século XX, nós tínhamos um percentual aqui no Brasil, foi feito em 1905, foi feito um censo aqui no Brasil, e se chegou à conclusão de que apenas 5% da população brasileira era alfabetizada. No início do século XX. Bom, agora nós temos uma população de quase 70% de analfabetos funcionais. Ou seja, aqueles que só sabem escrever o próprio nome. Não conseguem, na verdade, ler aquilo que escreveram. Eles não conseguem entender aquilo que está escrito. No máximo conseguem ler o nome do ônibus lá, a plaquinha do ônibus, conseguem entender isso, que são coisas cotidianas. Então perceba que esse quadro ele não foi alterado. Esse quadro ele não mudou. Né? Nós já estamos no século XXI e nós ainda continuamos com números lá bem antigos. É novo para mim, professor. A nossa segunda pergunta, professor, então qual é o papel nós, claro, educadores, para começar a educação para o século XXI? Eu acho que a grande papel agora do professor do século XXI é estudar, estudar, estudar. Não cabe mais, não existe mais professor que não estuda. É interessante porque até bem pouco tempo atrás, ou se não na atualidade, existem professores que estabelecem um tipo de conteúdo. Eu só trabalho com a 5ª série, ou só trabalho com a 7ª série. Então estuda aquele conteúdo específico daquela série que ele trabalha e pronto. E aquele conteúdo que ele passa todo ano, aquela fichinha amarelada que ele tem, ou a transparência, já até usando as novas tecnologias, porque o retroprojetor é uma tecnologia ainda muito, muito recente, apesar de que já está até caquética, obsoleta, né? Esse professor ele não se prepara mais, né? E esse professor ele é um pensador, ele tem que estabelecer um papel de pensador, ele tem que estabelecer um papel, ele tem que assumir o seu papel de intelectual. O professor, não cabe mais esse professor mero reprodutor de conteúdos, claro. Esse professor mero reprodutor de livros didáticos. Até porque, a gente já discutiu isso em outras disciplinas, os livros didáticos, eles também atendem a alguns interesses. Os livros didáticos, eles são carregados de ideologia, né? E se o professor ele não tiver discernimento, ele não tiver um trabalho todo intelectual para decidir qual o melhor conteúdo para trabalhar, para dar orientação aos seus alunos, não pode. Ele é responsável por dar significado a esse conhecimento. Então, o conhecimento agora, ele não é um conhecimento estanque, ele é um conhecimento que tem que ter um significado. Você imagine esse pessoal que está aí, se eu estiver falando muito, você pode ir. Não, professor, pode continuar. Você pode cortar. Temos tempo. Esse pessoal que está aí, já plugado na internet, e eu vou te dizer, não é só o pessoal da elite hoje. Hoje você chega em qualquer lan house em bairro de periferia, é R$1, é 80 centavos a hora, né? Com a velocidade que muitas vezes inclusive eu não tenho em casa essa velocidade toda de internet,
Então, é uma turma que está plugada na internet, que está ligada. Então, não é só a elite que já assumiu essas novas tecnologias. O pessoal da periferia também já assumiu isso. Assumiu. E se esse professor ele não se modernizar, se esse professor ele não se atualizar e se ele não souber dar significado ao conteúdo que ele está trabalhando, esse conteúdo vai passar batido. Os alunos vão estudar porque tem que fazer uma prova e acabou. Né? Fica por isso mesmo. A nossa outra pergunta, professor. Então, professor César, qual seria o papel desta escola, né, para esse século XXI? A escola, como o diretor, a escola como todo deve portar-se? A escola primeiro precisa chegar no século XXI. É terrível dizer isso, mas nossas escolas ainda estão no século XIX. É uma crueldade falar isso e acordar muita gente que ainda tem o sonho e a ilusão de que as escolas elas já chegaram no século XXI. Nossas escolas ainda estão no século XIX. Nossas escolas ainda atendem aqueles mesmos princípios que foram instalados por Napoleão Bonaparte. De uma escola que atende, na verdade, uma escola que existe para atender às necessidades de um Estado, de um sistema. Então, Napoleão, quando ele democratiza a escola, é porque foi ele a pessoa responsável por fazer esse tipo de democratização da escola, é ele que institucionaliza a escola pública, né? E até obrigatória para primário. Ele quer, na verdade, forçar as pessoas a aprenderem coisas sobre o Estado, aprenderem a serem obedientes, a seguir leis, a obedecer regras. A ideologia da classe dominante, né? Do Estado. E isso permanece ainda, né? Isso ainda está aí. Então, essa escola, o papel dela é ser nova, ser moderna e ser renovada. E isso não é prédio bonito. E essa escola, ela não é uma escola de piscina, ela não é uma escola de teatro maravilhoso. Essa escola, na verdade, ela tem que ser renovada enquanto ideologia, enquanto pensamento, crescimento e tudo mais. Claro, com certeza, professor. É com esta pergunta que eu parto para outra, que será: quais são os conhecimentos que o novo milênio exige da educação, professor César Mustafa? Vamos lá. O primeiro conhecimento exigido, na verdade, é a autonomia. É uma coisa que você já tinha colocado aí e é uma coisa que eu acho fundamental. E uma coisa que está acontecendo com vocês aí também. Né? Nós estamos numa educação à distância e se vocês sabem, se vocês não gerirem o conhecimento de vocês de forma autônoma, a gente não está aí perto para fazer isso. Né? O conhecimento ele vai ter que ser gestado de uma forma autônoma. Né? Então, essa autonomia é o grande boom desse século XXI. Ter autonomia no conhecimento. Por conta disso, alguns estudiosos falam da extinção da escola como prédio, tal. Eu não acredito nisso. Acredito que essa escola ela vai mudar, mas não vai deixar de existir. Bom, um outro conhecimento que também você já tocou é a questão da responsabilidade global. Não é a responsabilidade só com os meus problemas, o meu condomínio. Né? Eu essa semana até vi isso num condomínio de classe média. Né? O pessoal começou a construir um prédio que tapava a visão para o mar. E aí eles botaram faixas, respeitem o meio ambiente, respeitem a natureza, respeitem as leis ambientais. Na verdade, eles não queriam dizer isso, eles queriam dizer, pô, saiam daí da minha frente. Né? Então, não é essa preocupação ou essa falsa preocupação que muitas vezes a gente demonstra ter. Né? E a questão da ética, que é uma questão importantíssima. Né? A questão da ética que tem que tem que existir nessas relações de conhecimento. Né? É saber que o certo é certo e que eu vou fazer o certo não porque tem ninguém me vigiando, mas porque o certo é o que eu tenho que fazer. A nossa outra pergunta, professor Mustafa, é a seguinte: o senhor tocou nesse ponto em uma das suas respostas, mas eu vou repetir, vou realizar a pergunta assim mesmo. Será que somente o conhecimento dos livros basta?
Os livros, na verdade, como eu falei para você, o livro, ele atende também a um grupo, ele atende, na verdade, a uma ideologia. Então, esse conhecimento dos livros só não basta. Na verdade, não basta o conhecimento de um único livro. Você tem que buscar o conhecimento em muitos livros, né? O conhecimento de um único livro, ele realmente não atende, ele não basta, ele não chega. Você tem que buscar esse conhecimento nos mais diversos livros, na internet, e conversando com as pessoas mais velhas, com quem você puder buscar esse conhecimento. Tá bem, professor. A nossa última pergunta, antes de realizar a pergunta, coloco a imagem. Né? Essa imagem, aí eu pergunto, será que falta alguma coisa à educação atual? Vou retornar a imagem, professor. Será que falta alguma coisa à educação atual? Bom, vamos fazer um minuto de silêncio. Retorna a imagem. Vamos fazer um minuto de silêncio. Você sabe que eu acredito que pode haver conhecimento numa sala como essa? Claro. É aquela questão que você estava falando do prédio, não é só prédio bonito. Você acha que... Depende de como se trabalha. Na verdade, essa imagem, ela denuncia. Ela é uma imagem que denuncia o sistema de educação que está em ruínas. Despreocupação, né? A falta de comprometimento. A falta de comprometimento. Liga a imagem a isso. A falta de comprometimento é político. Mas, não do educador. É lógico, mas como ela pode acontecer, a educação ela pode estar acontecendo aí até melhor do que muitas escolas particulares, caras e tudo mais. Mas essa imagem ela denuncia, ela mostra, na verdade, o descaso que está na educação, que é a educação hoje no país. Né? Então você tem tudo isso aí. Você está cheio de perguntas aí para responder. Professor, eu estou querendo colocar as perguntas para o senhor, né? Aqui uma contribuição de Eduardo, que trouxe foi Eduardo, ao UP Várzea Nova, Bahia, falando sobre cultura, né? A cultura, enquanto ação, pressupõe-se toda a constituição do ser social. Assim sendo, o racista é, pelo ato de discriminar, figura determinante para a existência do racismo. O fato de não se reconhecer como racista não anula a ação em si. Ao contrário, evidencia a alienação do imaginário coletivo, no que se refere às questões antropológicas. Com certeza, meu querido. UP Várzea Nova. Aqui esse sentimento que ele tem aí, na verdade, é um sentimento que a gente tem em relação à educação também. No sentimento de que as coisas são mascaradas. Né? E a gente fica sempre achando que não tem racismo, que a educação vai bem, obrigado, que agora o governo lançou um projeto novo e que vai dar certo. Com certeza, né? Professor. Então a gente sempre fica achando... Continue, eu vou... Uma outra contribuição é de Alagoas, Cajueiro. Na voz dos alunos aqui, a Carmen, Mauro, Maria José de Assis e Maria José Rocha. Somos criadores e vistas do sistema social, que valoriza o ter e não o ser. A estética e não o conteúdo. O consumo e não as ideias. Devemos aprender a valorizar o pensar e o agir para modificarmos o mundo. Ok, o P de Cajueiro, Alagoas. Uma contribuição, pergunta no final, é do pessoal de Itabuna. Quando as pessoas falam em ecologia, elas lembram de um governo resolvendo os problemas que a sociedade produz. E elas não fazem a reflexão de que esses problemas são causados por elas mesmas, como sensibilizar o cidadão de que ele mesmo faz parte desse meio ambiente, dessa ecologia. É verdade. Uma educação comprometedora, sensibilizadora dessas novas gerações. Porque eu acredito que as mais velhas elas terão que sofrer, muitas das vezes, penalizações. Essa sua aula é uma crueldade. Sabe por quê? Porque você toca um bocado de coisa que dava assim, uma aula inteira. Aula inteira, professor. Eu acho que cada slide seu ali dá uma aula inteira. A aula é, como eu disse no início, a nossa aula é uma aula reflexiva. Certo. Não estamos aqui com comprometimento só de tocar alguns aspectos, alguns pontos, conceitos. Isso, mas, sim. Por ser uma aula de 150 minutos, não temos como desenvolver uma aula conceitual, certo? Teórica. Professor César, eu agradeço a sua presença hoje aqui com a gente, com os alunos do Circuito 7, seus futuros alunos. Eu ainda não tive contato com eles. Primeiro contato hoje.
O senhor é professor de 2 disciplinas, Contemporânea 1. Eu sou assistente, na verdade. De Contemporânea 1. De Contemporânea 1 e de Metodologia. De Metodologia do Ensino. Do Ensino, isso. Ok? Para a História. Professor César, vamos nos pedir desta aula de hoje, que eles estarão a realizar a consolidação deles, mas eu quero ler aqui, pelo menos, o nome das cidades que mandaram as contribuições, né, das UPEIs. Aqui a primeira não tem, Itabuna, novamente, Jequié mandou também, Jequié, Várzea Nova e Água Branca, Alagoas. Todos vocês, tem mais um UP aqui, Santa Amaro também mandou um abraço à equipe ASP pelo brilhante trabalho. A todos vocês, ó, um beijo no coração, fiquem com a nossa referência, o professor César vai voltar para dar um abraço a todos vocês, certo? O informe é este, o horário de verão, vocês já estão sabendo do informe horário de verão, mudou o horário, certo? Os estados que não seguem o horário de verão começará, ou que seguem, na verdade, o horário de verão. Na próxima aula de vocês, na segunda-feira, vocês já estarão usando esse horário aí. Quem segue o horário de verão, das 19h20 às 20h50. O segundo horário, das 21h às 22h30. Quem não segue, segue este horário. Tá vendo da coluna direita? Das 18h20 às 19h50, das 20h às 21h30. Então, olhe no site que a gente está lá disponível a questão do horário de verão. Ok? A partir da próxima aula, dia 15. E um aviso aqui para os tutores. Tutores, entrem no site e vejam um mini curso que a FTC está proporcionando de capacitação tutores com o programa PowerPoint, ok? Começa dia 15 de outubro. Nossa mensagem final. Antes de mais nada, professor. Bom, eu queria agradecer, deixar aqui um grande beijo, um forte abraço para todo mundo e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bem, gente? Também agradeço a equipe ASP, mando um abraço de coração a todos vocês, um beijo no coração, boa consolidação para todos vocês. Não quero que minha casa seja cercada por muros de todos os lados e que as minhas janelas estejam tapadas. Quero que as culturas de todos os povos andem pela minha casa com o máximo de liberdade possível. Mahatma Gandhi.